meus amigos. Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de introdução ao estudo do Direito 1. E relembrando então que nós começamos o estudo aqui da gnoseologia, né? Também conhecida aí como teoria do conhecimento, para que nós possamos responder a seguinte indagação. Afinal, o que é conhecer? E como que o homem pode conhecer o mundo à sua volta e até mesmo a si mesmo? Como que se dá esse processo de conhecimento? E nós vimos aí então, na aula passada, que além de toda aquela construção histórica dos objetivos pelos quais o homem passou para conhecer as coisas à sua volta, nós também fomos entender o que é conhecer no seu conceito mais simples aí. E vimos que o ato de conhecer é aquela forma em que o sujeito cognoscente se debruça sobre o objeto cognoscível para que ele possa apreender as suas características, as suas qualidades. Então, o sujeito cognoscente consegue então arrancar informações desse objeto cognoscível a partir aí dessa maneira que ele debruça, que ele projeta o seu espírito, a sua consciência, né, a sua racionalidade também, no caso aí principalmente do ser humano, para que ele compreenda o mundo à sua volta, né? Sobretudo aquele objeto dele de estudo, o objeto cognoscível, o foco dele. E nós vimos também na aula passada que esse conhecimento não é transferível, mas é na verdade uma experiência pessoal de cada um. E terminamos a aula falando de um dado muito importante. E qual é? Que o conhecimento ele vai se aprofundando à medida que nós vamos avançando e tornando cada vez mais técnico o conhecimento em si. E vimos que isso acontece através aí da passagem de um plano do conhecimento para o outro. Então, veja que eu encerrei a aula aqui com vocês apresentando isso, que os planos do conhecimento, eles são três. O chamado plano do conhecimento vulgar, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Entendendo que o conhecimento vulgar é o mais simples deles, o conhecimento científico seria o intermediário e o conhecimento filosófico é o mais profundo em si, tá bom? Vamos então entender o que é cada um desses planos do conhecimento, dando início pelo conhecimento vulgar. Afinal, o que é esse conhecimento vulgar? Entenda ele como o mais superficial de todos e aquele que você adquire conhecimento sobre um objeto cognoscível a partir do mero contato com esse objeto. Como assim, professor? Na mesma situação em que você só tem contato com o objeto a partir dos seus sentidos, ou seja, um contato sensorial, com a sua visão, com o tato, paladar, né? Seja lá qual for o sentido, você adquire um conhecimento sobre as coisas à sua volta. E esse conhecimento inicial é meramente um conhecimento vulgar. Então, olha só, que quando você entra em contato com qualquer coisa no mundo, nesse universo, você adquire um conhecimento vulgar. Muitas vezes, inclusive, sem ter a intenção de ter conhecimento vulgar sobre aquilo. Mas bastou que você, por exemplo, veja aquilo, que você já tem esse conhecimento vulgar. Então, se você está andando, por exemplo, na rua, e você vê as pessoas andando na rua, os veículos, né, a rua em si, prédios, postes e tudo mais. Veja que sobre tudo isso você está adquirindo instantaneamente um conhecimento vulgar, né? Então, veja só, né, naquele exemplo que a gente deu na aula passada, o sujeito cognoscente, no momento em que ele tem um contato aí sensorial, né, a partir dos seus sentidos, com o objeto cognoscível, então aí teve contato com esse carro de Fórmula 1, veja só, ele aí
apreendeu algumas características desse objeto. Ele verificou, então, o tamanho desse objeto, ainda que não de forma definida, o tamanho exato dele, mas ele já teve uma noção. Já teve uma certa noção quais materiais constituem esse carro. Ele identificou que é um carro de Fórmula 1, né? As cores dele e assim vai. Ele, então, adquiriu um conhecimento mínimo sobre esse objeto. E veja, a partir dessas falas que eu estou trazendo aqui para vocês, nós podemos já identificar algumas das características do conhecimento vulgar. A primeira delas, que é um conhecimento cotidiano. Ou seja, basta praticamente estar vivo, né, e entrando em contato com objetos cognoscíveis que você está adquirindo conhecimento vulgar. Tá? Então, inicialmente, você tem que ter um conhecimento, então, cotidiano. A segunda característica que você tem é que é um conhecimento acidental. Acidental. Porque, olha o exemplo mesmo que eu dei para você, né? Você simplesmente ver, às vezes tocar, simplesmente, é já uma forma de conhecer. De maneira bastante singela, sim, mas é uma forma já de conhecer. Então, ele é acidental. Você não projeta intencionalmente isso 99,999% das vezes para estabelecer um conhecimento vulgar. Você pode até falar assim, nossa, agora você está prestes a conhecer o que está por trás ali daquele pano vermelho que está cobrindo aquele objeto. Então, você pode estar aí intencionalmente já querendo se projetar. Mas, a maioria das vezes, você vai ter aí um conhecimento que você nem estava esperando. Bastou estar vivo e você conheceu. Então, veja, ele é aí acidental e cotidiano. E por isso mesmo, ele é casual. Né? Ele não tem, então, toda essa programação para o conhecer. Ele é simplesmente casual. Ok? Agora, podemos pensar em duas outras características decorrentes, né, consequências dessas anteriores que eu passei para vocês. Veja só, o conhecimento vulgar, ele vai ter uma metodologia própria para ser investigado, para se chegar aí às características do objeto cognoscível? Veja que não. Se eu estou falando que ele é casual, acidental, eu não tenho uma metodologia própria. Eu vejo ele dentro de um sistema, eu tenho ele dentro de uma sistemática lógica própria que eu encaixo? Também não, porque eu não estou fazendo essa projeção prévia para fazer um estudo próprio sobre aquele objeto. Então, eu posso dizer aqui que no conhecimento vulgar, eu tenho um conhecimento que é ametódico, ou seja, sem método, e um conhecimento assistemático, sem sistema próprio, tá bom? Então, veja que o conhecimento vulgar, ele é, ao final aí das características que eu elenquei para vocês, né? Ele vai ser acidental, cotidiano, casual, ametódico e assistemático, tá bom? Ótimo. A partir dessas ideias, eu posso então concluir algo importantíssimo, que, na verdade, o conhecimento vulgar não se preocupa com a verdade. E o que significa dizer que é um conhecimento que não se preocupa com a verdade? Olha só, a gente tem exemplos na nossa vida de montes para confirmar essa informação. Digamos você está andando na rua com máscara, tudo certinho, né, tomando as medidas de higiene aí e de distanciamento das pessoas. Eis que você vê lá do outro lado da rua vindo uma pessoa também com máscara e que você pensa, nossa, é o fulano de tal, meu amigo. E você começa a sinalizar, fulano, tudo bom, mas e a pessoa lá que está vindo, o seu suposto amigo, não sinaliza nada.
e fica andando normalmente. Daí você vai chegando mais perto, mais perto, mais perto, eis que você percebe que você está precisando ir no oculista, né, no oftalmologista, porque você precisa fazer um óculos urgente, já que a pessoa que estava vindo na sua direção não era seu amigo, não era o fulano de tal. Pronto. Além da vergonha que você passou, né, que todos nós já passamos por essa vergonha pelo menos uma vez na vida, né? Veja que aí você consegue concluir essa informação interessante sobre a verdade no conhecimento vulgar. Você conheceu, no sentido que estamos falando da disciplina, aquela pessoa que estava vindo lá do outro lado? Conheceu. Você apreendeu algumas características. Talvez o corte de cabelo, o formato do rosto, formato do corpo, o tipo de roupa que usa, o jeito de andar. Você apreendeu algumas informações. Mas essa informação era verdadeira? Se confirmou que era o seu amigo? Veja que não. Então, o conhecimento vulgar te passa algumas características do objeto que não necessariamente são verdadeiras, mas elas te dão a impressão, por meio dos seus sentidos, que são verdadeiras, tá? Então, veja que nós temos aí essa característica importante, que o conhecimento vulgar não está preocupado com a verdade, tá? Logo, as características que você apreende com o conhecimento vulgar, elas são particulares em relação ao objeto. Como assim particulares em relação ao objeto? Eu quero dizer o seguinte, que você vai conhecer o objeto do seu jeito, da forma como você aprendeu. Veja esse exemplo que eu dei, que você viu a pessoa lá do outro lado da rua. Você entendeu na sua consciência, na sua cabeça, que aquela pessoa era o seu amigo. Confirma-se ser verdadeira essa informação para todas as outras pessoas que resolverem testar posteriormente essa sua afirmação? Não, né? Não se confirmam. Então é aquilo lá. No conhecimento vulgar, você tem uma verdade que, pelo menos até então, é verdade só para você. Mas não há preocupação em checar se essa informação é verdadeira ou não. Por que não? Porque essa checagem, né, isso é feita no próximo plano do conhecimento, que é o conhecimento científico, que já vamos falar aí em breve, tá bom? Então, veja só, que o conhecimento vulgar, portanto, ele tem essas características. Ele é, então, acidental, cotidiano, casual, assistemático, ametódico, não preocupado com a verdade e um conhecimento particular em relação ao objeto. Tá bom? Muito bem. Vamos transportar essas conclusões, essa ideia, agora para o direito? É possível conhecer vulgarmente o direito? Veja que sim. Você, até julho, né, até o dia antes, 3 de agosto de 2020, você tinha um conhecimento vulgar do direito. E, de certa maneira, em boa parte, você ainda continua tendo esse conhecimento vulgar, né? Mas você agora está adentrando no campo do conhecimento científico, à medida que você estuda a disciplina, estuda as matérias concernentes ao direito e faz uma reflexão mais profunda acerca dos institutos jurídicos. Então, veja que as pessoas, de maneira geral, elas têm um conhecimento vulgar sobre o direito. Porque sabe que, olha, se eu matar alguém, eu vou preso. Se eu não cumprir o contrato, que está lá no contrato, eu vou ser obrigado a cumprir a força pela justiça. Se eu não pagar o imposto, eu vou sofrer uma cobrança também. Se eu descumprir alguma regra de medida sanitária, aí, por exemplo, da vigilância sanitária no meu restaurante, eu vou sofrer uma sanção administrativa, uma multa aí própria.
E assim vai. Temos aí, então, inúmeros exemplos que nós sabemos no nosso cotidiano como as coisas devem ser, mas não temos aí o fundamento próprio. Se eu perguntar para vocês, de muitos desses casos, por que é assim? Vocês vão falar, porque a lei parece que fala isso. E daí eu vou te perguntar, qual lei? Você provavelmente não sabe me dizer, não sabe dizer qual artigo que diz isso, por que foi construído dessa forma a regra, né? Qual é a aplicação dela, a extensão da sua interpretação. Isso você não sabe me dizer ainda, né? Porque você ainda tem um conhecimento vulgar sobre sobre essa matéria da ciência jurídica. Veja, temos também um outro exemplo aí histórico acerca de alguém que tem um conhecimento vulgar. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, né? Porque é uma figura que caiu em desuso hoje em dia. Mas existia a figura anteriormente do Rábula. Quem que era o Rábula? Era alguém que trabalhava aí em escritórios de advocacia e tudo mais, mas nunca havia cursado direito. Ou até mesmo, né, nunca tinha aí pegado a carteirinha da OAB, né, se inscrito nos quadros da OAB. E com isso, então, o Rábula, ele sabia escrever a petição de maneira mecânica, ele sabia onde que tinha que levar a petição para ser protocolada, ele sabia lá onde devia encaixar uma coisa ou outra, um documento devia ser juntado ou outro, mas não sabia o porquê disso. Ele não tinha conhecimento, então, científico sobre o funcionamento do direito. Então, o Rábula era uma figura que tinha um conhecimento vulgar do direito, ainda que ele atuasse aí nesse âmbito jurídico, né? Aí auxiliando os advogados e tudo mais, tá? Mas essa figura caiu bastante em desuso, porque foi desfeita aí em razão de reformas que tivemos no Estatuto da OAB, tudo mais, da Lei 8.906, mas isso é uma outra história, aí podemos conversar em uma outra oportunidade, tá bom? Muito bem, então veja, saímos aí do conhecimento vulgar e agora, olha aí, vamos para o conhecimento científico. Vamos entender então as características desse tal de conhecimento científico. E olha só, se eu estou falando de conhecimento científico, é porque agora eu estou falando de ciência. Então eu estou trabalhando com a ciência em si. E se eu estou trabalhando com ciência, significa que agora eu estou trabalhando com racionalidade, com lógica, com agora estruturas que devem se encaixar de tal modo que faça sentido racionalmente falando, que elas tenham uma lógica em si, que eu possa deduzir deduzir as informações, os dados, as premissas e conclusões que eu posso extrair dessas informações. Então veja, conhecimento científico então já tem como característica inicial ser lógico e ser racional, tá? Então ele trabalha dentro da própria racionalidade, que é uma característica, ao menos até então, inerente do ser humano. Isso já discutimos em breve sobre essa questão da racionalidade, tá bom? Muito bem. Veja que o conhecimento vulgar, eu falava que ele era casual, porque eu não tinha aí um planejamento, digamos, para conhecer. Bastava entrar em contato com os objetos cognoscíveis que eu já adquiri o conhecimento vulgar. Agora, o conhecimento científico, por sua vez, vai funcionar de maneira diferente. E por que de maneira diferente? Porque o conhecimento científico, ele é causal. E o que significa ser causal? Que eu vou ver a relação entre causa e efeito nas minhas conclusões. Ou seja, eu tenho que extrair conclusões a partir de causas e efeitos. Ou seja, eu tenho que ver se as causas são aí adequadas, se são aí realmente pertinentes para buscar o resultado, ou para concluir, melhor dizendo, o resultado que eu obtive, né? Então é todo um estudo
planejado para que eu veja de forma causal quais são as causas e consequências, né? Muito bem. Se é planejado, significa que o conhecimento científico, ele precisa ter aí toda uma metodologia, toda uma sistemática própria para ser realizado. Então, veja só, quando eu falo de conhecimento científico, então, eu estou falando de um conhecimento que é metódico e sistemático, porque ele se vale de uma metodologia própria e um sistema próprio para o seu funcionamento. Veja que quando eu estou falando, então, de metodologia, eu tenho um dado aqui muito importante por trás disso, que o conhecimento científico, ele é aferível, né? Ele pode ser constatado aí pelos seus pares. Então veja que vocês devem ter tido contato isso muitas vezes em leituras que vocês fizeram, tudo mais ao longo da vida, né? Que por vezes se chega em uma conclusão científica após o experimento, não só por aquele que chegou na conclusão, mas pela repetição desse experimento por outros que estudam o mesmo objeto, para que se comprove que a pesquisa se utilizou de premissas corretas, as variáveis estavam corretamente posicionadas e que se pôde chegar a um resultado, a uma conclusão aí de fato segura, né? Tanto que, veja como é que funciona a nossa ciência de maneira geral, né? É apresentado um estudo com algumas premissas, que se explica toda a metodologia do estudo, para que algum outro cientista replique esse estudo. Se ele replicar e verificar aí que há o mesmo resultado, confirmado. Tivemos aí o desenvolvimento de um novo conhecimento, avançamos cientificamente. Mas, se eu, no momento que estava aí desenvolvendo esse conhecimento, eu tive algum erro no meu cálculo, erro na metodologia, cheguei a uma falsa conclusão, levei em consideração algum dado que não deveria ter sido levado, ou até mesmo o contrário, excluí um dado que era pertinente e relevante para o meu resultado, daí então o novo estudo que surgirá, futuramente por um outro cientista, refutará o primeiro. Fala, olha, muito interessante seu estudo, mas ele está equivocado, porque essa variável está errada, essa premissa não é assim, isso não funciona dessa maneira, né? E veja, atualmente, em tempos aí de coronavírus, nós temos um exemplo muito clássico, muito claro aí de funcionamento do conhecimento científico. Veja, a questão aí que a gente tem da cloroquina ou da hidroxicloroquina, né? Num primeiro momento, alguns começaram a afirmar, de fato, a cloroquina, hidroxicloroquina, funciona para o tratamento do coronavírus, né? Pelos motivos tais. E daí apresentou lá os testes feitos, experimentos, pessoas que foram curadas, etc. e tal. Depois vieram novos estudos em cima da cloroquina, hidroxicloroquina, e verificaram que não funciona, pelos motivos tais, e mostra os experimentos e outros e tudo mais. Aqueles que defendiam que funcionava vão apresentar um novo estudo para falar, olha, não, funciona por causa disso, esse argumento que vocês utilizaram, na verdade, está equivocado por causa disso. Quem fala que não funciona vai refutar novamente. E assim vai, até o momento que não existe mais qualquer premissa, qualquer aí então tese defendida por uma das partes que possa ser refutada. E daí se chega a uma conclusão, né? Essa é uma conclusão final. Ah, determinado medicamento funciona ou não funciona para o combate do coronavírus, tá? E veja, isso leva tempo, isso aí precisa de experimento, cuidado, metodologia própria, principalmente aí nessa área médica, para não haver aí contaminação, não haver aí então interferência de fatores externos que possam alterar o resultado da pesquisa, né? Deve haver um controle rígido sobre as premissas e variáveis.
E eu estou dando um exemplo aqui dentro dessa parte de medicina, mas isso funciona para qualquer ciência, né? Eu posso falar de ciências humanas para entender o comportamento econômico, o comportamento social das pessoas. Então eu preciso restringir e estabelecer meu campo de estudo, né, para que não tenha interferências externas que mudem a minha conclusão. Então, tudo isso é relevante, tudo isso é muito importante, tá? Para vocês, aqui para eu dar um exemplo, para vocês que aconteceu de fato, além desse exemplo do coronavírus que eu dei para vocês, né, teve um estudo há muitos e muitos anos atrás aí, que um grupo de pesquisadores japoneses haviam afirmado que tinham conseguido transportar uma molécula de forma mais veloz do que a velocidade da luz, que tinha sido mais rápido que a velocidade da luz. E eles então estavam lá comemorando, porque isso era um grande achado para a ciência que poderia aí derrubar muitas das nossas questões próprias de lei da física e desenvolver tantas outras, né? Muito bem, o estudo acabou sendo replicado nos Estados Unidos e descobriram que, na verdade, no momento do cálculo pelo grupo de pesquisadores japoneses, na verdade, tinha havido um erro lá em sinal, um valor que foi considerado, e que a molécula não tinha tido o deslocamento mais rápido do que da velocidade da luz, né? Um erro simples de cálculo. Pronto, refutado aquele conhecimento que havíamos achado que tínhamos desenvolvido, e agora, então, precisamos de novas pesquisas para ver se isso é possível, se a gente consegue algo assim, né? Próprio direito. Vamos pensar dentro do direito, um exemplo, né? No direito em si, a gente pode pensar no exemplo do próprio desenvolvimento dos ordenamentos jurídicos, das leis. Veja que no direito romano, né, nós tínhamos aí a lei de Drácon. Quem que era Drácon? Era um dos imperadores lá romanos que estabeleceu que para o menor dos crimes cometidos, a pena proporcional, na visão, na concepção da época, era a pena de morte, né? Agora, essa ideia do Drácon falava assim, e para os crimes mais graves? Como não havia nenhuma pena pior do que a morte, no fim, praticamente todos os crimes existentes lá na legislação, entre aspas, tá? Por favor, né? Mas as leis, as leis draconianas, era pena de morte. Veja, pela proporção da época. Se avançou isso depois das invasões bárbaras, depois aí então desenvolvimento na Idade Média, tudo mais, Idade Contemporânea, e tivemos uma revalorização, uma revisão de tudo isso e uma visão muito mais humanista dentro das penas para compreender que pena de morte tão somente não é proporcional. E daí vocês vão estudar em direito penal, provavelmente terão que ler essa obra, né, dos delitos e das penas, do Cesare Beccaria, que vai falar então dessa humanização das penas e função aí de ressocialização daquele que é acusado, e que a pena não deve somente ser um sofrimento, mas deve aí reeducar a pessoa para ela compreender o seu papel na sociedade, né? Então veja, aí é um exemplo de avanço da ciência do direito para compreender que a forma de punição, a sanção criminal, não deve ser somente punitiva, mas deve ser também reeducativa, ressocializadora, né? E daí todo desenvolvimento. Isso é um exemplo. Podemos pensar em vários outros aqui e continuar a aula só falando de exemplos próprios dentro do direito, tá? Mas esse é um aí que fica interessante para a gente. Daí, pessoal, além disso, nós temos que, no conhecimento científico, nós temos aquilo que chamamos de estruturas do conhecimento científico. E o que são essas estruturas do conhecimento científico? Temos no total 3. Nós temos a tipologia, nós temos as leis e nós temos os princípios. O que são cada um deles? Vamos entender primeiro tipologia. Tipologia é a ideia aqui que nos transmite a ideia, né, de sinônimo de classificação. A ideia de classificar. Então, quando eu desenvolvo tipos, eu estou classificando determinados objetos. Sob qual propósito?
com a ideia que, no momento em que eu faço a classificação, eu estou aqui tentando facilitar o meu entendimento. Eu estou aqui, então, deixando mais claro o meu conhecimento desenvolvido. Vamos dar um exemplo que vocês trabalharam aí em boa parte da vida escolar de vocês? Lembra nas aulas de biologia que você tinha lá reino animal, reino vegetal, né? Reino fungo, e daí você tinha o reino, você tinha a família, você tinha o filo, o gênero, a espécie e assim vai? Muito bem. Essa divisão, né, essa segmentação em reino, filo, família, gênero, espécie, etc., tudo isso daí são tipologias. É o uso da tipologia, melhor dizendo, né? Porque você está classificando para facilitar o entendimento da matéria. Então veja, se eu estou falando de um determinado ser vivo que faz parte do reino animal, eu já excluo automaticamente todos aqueles seres que não estão contidos no reino animal, ou seja, que não partilham ou das mesmas características que estão no reino animal. Então veja, se eu falo lá, daí eu continuo desenvolvendo, eu falo, olha, esse daí é um animal que está dentro dos caninos, né? Os cães lá, tudo mais, daí não, pelo amor de Deus, vai me pedir também todo conhecimento de biologia, mas dentro dos caninos, pronto. Daí você vai falar, ótimo, então se está dentro dos caninos, eu tenho que observar algumas características intrínsecas aos caninos que classificam aquele animal dentro desse grupo. Eu não posso, então, aí colocar um animal que seria propriamente um felino, digamos assim, né? O felino lá não compartilha das mesmas características, então eu o excluo automaticamente. Veja como facilita o meu conhecimento, né? Como eu classifico e deixo muito mais claro, né? Muito mais fácil. E isso, obviamente, né, serve para a ciência como um todo. Se vocês pegarem aí qualquer outra ciência, veja que nós temos classificações. Vocês estudaram classificações ao longo da escola, né? Vocês estudaram, por exemplo, na história, classificação é antiguidade, idade média, idade moderna, contemporânea e assim vai, né? Pré-história, etc. Para mostrar que você tem a classificação dos períodos, que tem aí características relativamente comuns de desenvolvimento de pensamento, de desenvolvimento da civilização, da humanidade. Vocês têm aí classificações, por exemplo, na física, que você vai falar, então, quando você está estudando termodinâmica, né? Quando você está estudando o movimento das coisas, e assim vai. Quando você está estudando matemática, álgebra, você está estudando, então, daí, equações, geometria, e assim vai. Então, veja, nós nos utilizamos e muito das classificações, até mesmo a divisão das matérias, matemática, história, física, química, para você ter aí um conjunto de informações, de dados, de um conhecimento que tem alguma característica em comum. Isso vale para o direito também? Com certeza. No direito, nós também fazemos muitas classificações, né? A dar início na classificação, primeiro, das diversos ramos do direito que nós temos, direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, administrativo, tributário, constitucional e assim vai, as várias, então, matérias que nós temos. Podemos falar de classificação dentro dos próprios códigos, dentro das próprias leis. Como que eu posso falar disso daí? Veja, por exemplo, o nosso Código Penal, né? O Código Penal, ele dá início aí, primeiro, à parte geral, né? Antes aí do artigo 1º. Olha aí na sua tela, né? A gente tem aí a parte geral. E daí tem título 1, da aplicação da lei penal. Então já estamos primeiro classificando, pensando, vamos falar primeiro da aplicação da lei penal. E daí temos diversos dispositivos que falam dessa aplicação. Daí depois, título 2,
do crime. E começamos a falar a partir do artigo 13, né, dos artigos concernentes aí ao funcionamento em si do crime e seus elementos. E assim vai. Até que, lá no artigo 121, depois de vários outros títulos e divisões que a gente tem, né, olha só, no artigo 121, a gente começa a parte especial. Então se encerra a primeira parte aí geral do Código Penal e inicia a parte especial, título 1, crimes contra a pessoa, e daí depois, capítulo 1, crimes contra a vida. E temos então o homicídio, né? Temos o feminicídio aqui, né? O homicídio culposo, induzimento, instigação, auxílio a suicídio, automutilação, entre outros, infanticídio, aborto, etc, etc. Daí capítulo 2, das lesões corporais. E veja, capítulo 2, lesões corporais, que são crimes que estão aí contra a pessoa, dentro do título 1. Tudo isso, classificação que nós temos. Então veja que já estou dando para vocês dois grandes exemplos aí. Primeira ramificação em matérias, né, em ramos do direito, direito civil, penal, processo penal, e também essa própria divisão e subdivisões dentro das leis, que podem ter então as partes, livros, título, capítulo, seção, subseção, né, que vai sendo dividido os códigos. Agora, veja que você ainda pode ter, né, um outro exemplo de segmentação, de tipologia dentro do direito a partir daquilo que está na Lei Complementar número 95/98, tá? Olha só aí na sua tela, né? O artigo 10º dessa Lei 95/98, ela traz aí no artigo 10º como que é a articulação dos textos legais. E vai dizer então que, ó, a unidade básica de articulação é o artigo, que é indicado pela abreviatura art. Daí o artigo se desdobra em parágrafos ou em incisos, os parágrafos em incisos e os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Daí veja, parágrafo você pode representar por esse símbolo do parágrafo, inciso pelos algarismos romanos. Daí você pode agrupar os artigos em subseções, né? Seção, capítulo, título, livro, parte. E assim vai. Veja que então você tem todas essas possibilidades aqui, ó. Veja a linha por letra minúscula, itens por algarismos arábicos, que você então vai fazendo essas classificações, se utilizando da tipologia, portanto, dentro do direito, como ciência jurídica. Ok? Muito bem. Além disso, nós temos também como estrutura do conhecimento científico as leis. E o que são as leis? Entendam as leis como descrições de fenômenos, tá? E já digo para vocês de antemão, eu estou falando aqui de leis científicas. Não estou falando de leis jurídicas propriamente, leis aí que nem eu falei, Código Penal, Lei 95, Lei Complementar 95. Não, leis científicas, que vão então descrever fenômenos que ocorrem na nossa natureza, com os seres humanos e assim vai. E veja aqui, nessa descrição, portanto, nós podemos ter descrições que são meramente descritivas, né? Então, leis que são meramente descritivas, que vão relatar como que se deu um fenômeno, como eu posso ter também leis normativas ou normativo-compreensivas, que são leis aí que não vão descrever as coisas como elas são, mas vão descrever como as coisas devem ser entendidas. Como assim? E qual a importância disso? Quando eu falo de lei de descrição de um fenômeno como um ser, eu estou dizendo que não há margem qualquer de valoração ou qualquer forma aí de tentar ajustar o comportamento de um ou outro ser dentro de um fenômeno. Então veja,
Quando eu descrevo um evento da natureza, um raio que caiu, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha, ocorreu um evento químico físico lá, tal, que fez com que houvesse essa descarga elétrica, tudo mais, que a gente chama de raio que cai. Muito bem. Essa descrição desse fenômeno, veja que ela não tem, por exemplo, uma abertura para se dizer que pode ou não acontecer. Não. Estando presentes todas aquelas premissas, todas aquelas causas, a consequência só pode ser a queda do raio. Assim como, se nós vivemos no planeta Terra e nós pegamos um objeto e soltamos ele no ar, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído para o centro da Terra. E em razão do quê? Em razão da ação da lei da gravidade. Então, eu vou descrever esse fenômeno da atração aí para o centro da Terra, porque é uma descrição de um fenômeno, é simplesmente uma lei aí descritiva. Por outro lado, eu tenho as leis normativas ou normativo-compreensivas. E como que elas vão trabalhar? Elas não vão trabalhar numa razão do ser, falando como as coisas são, mas vai falar como as coisas devem ser. E qual que é a diferença essencial disso? É dizer o seguinte, que numa lei normativa, aí, né, nessas leis ético-normativas, normativo-compreensivas, eu tenho, então, uma conduta que é esperada por alguém se ocorrer determinadas causas, ocorrer determinadas variáveis, que pode ter essa consequência querida, como pode não ter. Vamos dar um exemplo? Simples e fácil. Quando você encontra alguém pela primeira vez, por exemplo, você retornou aí do fim de semana, você retornou para o seu dia de trabalho, ou então você retornou para a faculdade. Você encontra alguém conhecido. O que se espera que você faça? Você, na hora que encontra essa pessoa, você a cumprimente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas necessariamente vai ter essa consequência? Você vai cumprimentar a pessoa? Não. Pode ser que aquele dia, por algum motivo, você acordou virado, não estava muito bem, estava desatento e não cumprimentou ao ter encontrado essa pessoa. Pronto. Veja que aí estou falando de uma norma muito mais moral, uma norma muito mais de convívio social que não foi respeitada. Você devia ter cumprimentado, conforme a ordem social assim nos indica, mas você não cumpriu. Por outro lado, você pode ou deve matar as pessoas? Veja, conforme está dito na lei, você não deve matar as pessoas. E se matar, você sofre uma sanção. Veja, você não deve, mas você pode matar alguém? Pode. E depois arque com as consequências jurídicas, né? Então você tem aí, como se fosse vou falar aqui no sentido mais informal, uma recomendação, né? Porque na lei a gente acaba tendo uma imperatividade maior sobre isso, mas para falando, olha, não faça isso, senão terá consequências. Se você quer assumir aquelas consequências, não se importa com elas, você descumpre aquele mandamento. Você vai falar então que pouco te importa. Então veja, leis que seriam aí propriamente naturais, físicas, né, você tem uma descrição. Enquanto que leis que são aí normativas, né, ético-normativas, você tem, na verdade, uma prescrição. Porque vai prescrever um comportamento que é esperado que você tome. E nessa segunda classificação, nós temos justamente o campo do direito. Tá bom? Muito bem, pessoal. Com isso, nós temos aí, em terceiro lugar, os princípios. E eu não vou aqui discorrer até o fim dos princípios, que vamos continuar na próxima aula. Mas quero passar primeiro uma ideia inicial que está por trás da ideia dos princípios, que vocês precisam saber. Que é o seguinte, os princípios, para compreendê-los eles bem, nós precisamos entender qual que é a ideia de juízo.
Pessoal, juízo, a gente pode falar de maneira figurada que é a molécula do pensamento. A molécula do pensamento. Por quê? É a forma mais simples de se pensar quando você se utiliza de um juízo. Tá? Tanto que você pode traduzir essa ideia do juízo com a expressão SEP. Então, letra S, E, letra P. Que significa que você está atribuindo um predicado a um sujeito. Então, veja só. Eu posso dizer aqui que o paletó é cinza. Quando eu estou dizendo isso, eu estou então atribuindo um predicado cinza ao sujeito paletó. Bem naquela ideia nossa linguística lá que vocês estudaram ao longo do seu período escolar, né? Veja, quando eu faço então o uso dessa atribuição de um predicado a um sujeito, eu estou realizando um juízo, tá? Isso é o juízo. E eu tenho juízos que são simples e juízos que são complexos. Qual que é a diferença entre eles? No juízo simples, eu atribuo um predicado ao sujeito, enquanto que ao juízo complexo, eu tenho a atribuição de vários predicados ao mesmo sujeito. E normalmente, pense bem, nós nos utilizamos muito mais de juízos complexos do que de juízos simples. Porque se eu perguntar para vocês, descrevam o paletó, vocês vão falar, olha, é feito de tecido, é cinza, tem um corte desse jeito, tem essa aba aqui, o colarinho é assim, tal. Enfim, vocês descrevem o objeto atribuindo vários predicados a ele. Né? Você descreve esse sujeito atribuindo vários predicados. Então, normalmente, nós fazemos juízos complexos, dada a nossa capacidade racional própria, inerente do cérebro humano. Veja, sabendo isso, então, juízos simples, juízos complexos. Quando eu enuncio um juízo, o que significa enunciar o juízo? Quando eu falo o juízo, quando eu escrevo, quando eu expresso de alguma maneira o juízo, eu transformo ele em uma proposição. Com O, proposição. Tá? Veja, enquanto a ideia está só na minha cabeça e eu não expresso de qualquer forma, eu chamo de juízo. No momento em que eu expresso, eu externo essa ideia de alguma maneira, eu transformo o juízo em uma proposição. Tá bom? Legal. Aí, veja que eu posso, dentre esses juízos, identificar alguns deles que são, parece aí, mais estruturais para o meu pensamento, que são certeza, que são aí a base do meu pensamento, e outros que derivam dessa base. Por exemplo, vamos imaginar aqui a ideia aqui, básica da lógica, de que uma coisa é igual a ela mesma. Ou seja, A igual a A. Obviamente, uma coisa é igual a ela mesma. Não tem como ser diferente. Isso está na base de um pensamento, né? Inclusive do próprio desenvolvimento de toda e qualquer ciência, porque se eu não tiver essa base, eu não consigo desenvolver qualquer outro pensamento, qualquer outro raciocínio. Se uma coisa não é igual à outra, como que eu posso, então, falar aí de conhecimento científico, né? Então, veja só. Eu tenho essa base desenvolvida, dessa ideia de juízo, desse juízo básico, mínimo possível, estrutural, para decorrer outros juízos próprios. Quando eu crio essa base, esse juízo em si, eu chamo ele de juízo fundamental. Tá? Juízo fundamental. Por que juízo fundamental? Né? Porque ele é que vai me dar certeza da verdade. Né? Ele aí é como se fosse, né, para traduzir em termos aí parecidos, né, teríamos a ideia de como se fosse um dogma. Eu não posso negar
essa base fundamental, essa certeza que eu tenho de verdade. Então é um juízo fundamental. E um outro nome que eu dou para esse juízo fundamental é princípio. Logo, o que é um princípio? Princípio é um juízo fundamental que dá a certeza da verdade. Tá bom? Muito bem, gente. Com isso, então, entendemos aí o conceito das três estruturas do conhecimento jurídico, né? Tipologia, leis e princípios. Na próxima aula, eu vou falar com vocês, sobre as classificações de princípios que nós temos e dar continuidade na disciplina. Última coisa que eu quero falar aqui, para encerrarmos, é que entenda o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o conhecimento vulgar ele é particular em relação ao objeto? Se eu estou fazendo um estudo científico para compreender um fenômeno, para que ele possa ser replicado pelos demais e se torne verdade, eu tenho duas preocupações aí que são diferentes no conhecimento científico do conhecimento vulgar. Primeira, que é um conhecimento que se preocupa com a verdade, porque ele precisa dessa confirmação, então é um conhecimento que se preocupa com a verdade, e é um conhecimento geral em relação ao objeto. Porque se eu consigo chegar a uma conclusão sobre um determinado objeto, uma conclusão científica, essa conclusão deve ter aí aptidão de ser replicada para todos os outros objetos idênticos que compartilhem das mesmas características. Então, no conhecimento científico, eu tenho aí um conhecimento que é causal, metódico, sistemático, geral em relação ao objeto e um conhecimento que é também geral em relação ao objeto. Opa, deu um branco aqui agora. Geral em relação ao objeto e também que ele ele busca a verdade. Que ele busca, então, a verdade em si. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a todos e até a próxima.